Vamos que vamos! Mais uma participação dentro do programa Embalo Total. Lembrando a você, ouvinte espectador, que você pode nos acompanhar na 104,1 MHz Rádio Palmeiras FM, como também em nossa nova rede social, nosso canal repaginado, som e imagem 100% digital. É só localizar a gente no YouTube, Rádio Palmeiras FM 104. Se não é inscrito, se inscreve. Se puder, deixa aquele like, aquele joinha, aquele ok, para dar aquela fortalecida, tá bom? Já sigo para meu segundo giro com notícias do Brasil e do mundo e a nível local agora. Governo de Alagoas lançou edital para 180 bolsas de pós-graduação. A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, SECT, e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, FAPEAL, lançam 4 editais, de apoio à pós-graduação, além de 200 vagas no programa Oxtec Work, que capacita e emprega os alagoanos das mais diversas áreas da tecnologia. Estes lançamentos, eles recebem investimentos de 18 milhões de reais do governo de Alagoas, destinados ao financiamento de estudos em programas de pós-graduação e à promoção da empregabilidade. Serão ofertadas 120 bolsas de mestrado e 60 de doutorado, isto por meio do edital de concessão de bolsas de pós-graduação estricto sensu acadêmico, promovendo a formação de recursos humanos qualificados para o estado de Alagoas. Além disso, será lançado o Prêmio de Excelência Acadêmica. Nele, visa-se reconhecer e recompensar pesquisadores com publicações de alto impacto, estimulando também a produção científica no estado. Para professores, também será lançado edital de apoio à participação em eventos no Brasil ou no exterior, durante o ano de 2025, desde que apresentem trabalhos originais e inéditos. Além disso, a SECT e a FAPEAL também lançaram um edital de apoio à organização de eventos dentro do Estado, que relacione pautas de ciência, tecnologia e inovação com o objetivo de divulgar resultados de pesquisa e fortalecer, assim, o intercâmbio científico e tecnológico. Conclave para escolher novo Papa começa dia 7 de maio, anuncia o Vaticano. O conclave, que é a votação dos cardeais da Igreja Católica para eleger assim um novo Papa, começará no dia 7 de maio, anunciou o Vaticano. A decisão foi tomada durante reunião a portas fechadas de cardeais hoje, segunda-feira. A reunião, chamada de Congregação Geral, é a quinta realizada desde a morte de Francisco. Cerca de 180 cardeais estavam presentes na congregação, dos quais pouco mais de 100 são aptos a participar do conclave, segundo o Vaticano. Os cardeais também, eles decidirão pelo fechamento para o público da Capela Sistina, que receberá o conclave para iniciar os preparativos da votação. O conclave, ele começará após o final da Novena Dies, que é o período de 9 dias de luto, por conta da morte do Papa Francisco, que teve início sábado após seu sepultamento. Apesar da data para o conclave ter sido definida, ainda não há previsão oficial com relação à Igreja Católica de ter um novo Papa. Isso acontece porque ele causa um modelo de votação e de regras para a eleição, que só termina quando um dos candidatos obter 2/3 dos votos. Brasileiros recebem 10 bilhões de ligações feitas por robô por mês. Brincadeira esse negócio, viu? Os brasileiros recebem em média 10 bilhões de ligações automáticas por mês, reconhecidas como robocalls e metralhadoras. Essas chamadas rápidas de até 6 segundos são feitas por sistemas computadorizados para validar se o número está ativo ou não, e muitas vezes são usados tanto para telemarketing quanto para aplicar golpes. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, o número de robocalls disparou. Apenas em janeiro e fevereiro de 2025 foram quase 24 bilhões de ligações, um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Uma investigação mostrou que empresas vendem lista de dados pessoais sem autorização dos donos e fornecem softwares que disparam essas chamadas. Muitas vezes o DDD é alterado ilegalmente para enganar o destinatário, prática considerada fraude eletrônica com pena de até 8 anos de prisão. O impacto é amplo, além de irritar consumidores que relatam receber várias ligações
por dia, mesmo cadastrados no site Não Perturbe, assim como muitos brasileiros decidiram até parar de atender números desconhecidos. Mas essa decisão pode gerar outro problema. E se for para ligações importantes, hein? O excesso de chamadas faz vítimas perderem oportunidades bastante importantes. Para vocês terem ideia, questões de transplante de órgãos e até mesmo entrevistas de emprego. Os golpes são mais ainda sofisticados. Criminosos usam IA, inteligência artificial, para criar áudios falsos que oferecem empréstimos ou coletam respostas como sim e não, que podem ser usadas de forma fraudulenta. A Anatel afirma que, desde 2022, já bloqueou 222 bilhões de chamadas abusivas e está implantando o sistema Origem Verificada, que mostrará no visor do celular a identidade e o motivo da ligação, aumentando a segurança assim dos usuários. Especialistas alertam: nunca interaja com chamadas suspeitas e bloqueie números desconhecidos. Medidas simples que podem evitar grandes problemas. Ontem até o nosso amigo, né, ele nos procurou, ligou pra gente hoje pela manhã, né, o policial Ferreira, ele foi submetido, né, infelizmente caiu aí na prática de um golpe. Fizeram vários pedidos de dinheiro através do seu contato, no qual uma pessoa dele pediu uma certa quantia e pediu para ele pressionar algo ali no celular, no qual ele foi assim hackeado e conseguiram, né, mas graças a Deus ele já tomou as providências cabíveis e está tudo se resolvendo. Nunca atender chamada desconhecida, eu sei que é complicado, mas se for o caso, não está fornecendo dados pessoais, negócio de pressione isso no celular, vai aparecer aquilo, mas aquilo outro é bobagem. Infelizmente, essa é a situação. Minha última desta participação: Ancelotti avisa jogadores do Real Madrid que sairá depois da Liga. Carlos Ancelotti está cada vez mais perto de se tornar técnico da seleção brasileira. Segundo a apuração, o italiano já teria até avisado aos jogadores do Real que deixará a equipe no fim de maio, após o fim da Liga. Não houve nenhum tipo de reunião com atletas, tá? Para falar sobre isso, mas de acordo com o que foi apurado, já há alguns dias, ele e o filho, né, e auxiliar, o David Ancelotti, realizaram conversas informais com alguns jogadores e já falaram que sairão depois da realização do Campeonato Espanhol. Ancelotti, aliás, sequer comandará o Real Madrid na disputa do Super Mundial de Clubes, cujo primeiro jogo contra o Al Hilal, que está marcado para o dia 18 de junho nos Estados Unidos. Ele se apresentaria, assim as fontes da gente colheu, tá? A seleção brasileira já para a data FIFA de junho, quando a amarelinha enfrentará Paraguai e Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vale lembrar que, embora Carlos Ancelotti negue oficialmente qualquer tipo de contato recente com a CBF, esta não é a primeira vez, tá, que o treinador demonstra interesse em assumir a seleção brasileira. Quando foi procurado pelo presidente Reinaldo Rodrigues em 2023, o técnico deu sinal verde para as negociações. Na ocasião, tá, ele chegou até mesmo a assinar um termo sem validade jurídica, mas as tratativas acabaram paralisadas devido à instabilidade na presidência da CBF. Reinaldo Rodrigues enfrentava um imbróglio judicial envolvendo sua permanência no caso, que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que após a saída de Dorival Júnior, Ancelotti permanece como alvo principal. Mesmo com o técnico e a entidade negando oficialmente qualquer tratativa, as conversas seguem avançando nos bastidores e são conduzidas diretamente pelo presidente da CBF. Em paralelo, o coordenador executivo de seleções, Rodrigo Caetano, avalia nomes e perfis para o cargo, conforme o próprio presidente já deixou claro em entrevista. E se for para vir que vem logo, essa é a grande verdade. Participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Começando pelos produtos Natubio. São eles: Chacabe, Polimax, Pomada Negra, Fique Plena e Exafil, o melhor estimulante sexual do Brasil. Segundo hoje, comece sua semana com energia e vitalidades renovadas com o uso de Exafil, o estimulante sexual natural da Natubio. Meu amigo, minha amiga, olha lá, fecha mês da Drogaria LG Pharma, tá imperdível, veja algumas de nossas ofertas. Baby Sec Hiper, fralda, R$ 75,90 por R$ 65,90. Fralda Capricho Mega Shortinho, R$ 41,90. E você ganha um pacote de lenço.
Fralda Piquetucho hiper de R$ 64,90 por R$ 57,90. Leites NAN 1 e 2 de R$ 74,90 por R$ 69,90. Temos também Nestrogeno 1 e 2 de R$ 58,90 por R$ 51,90. Aqui sim, o melhor preço da cidade. Vem conferir. Falei da Drogaria LG Farma, com disco entrega 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Tempo estourado, devolva o som à doutora Lívia Canuto nos estúdios B de Santa Terezinha do Menino Jesus, pois lá ela dá continuidade ao programa Embalo Total.